Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma exploração mais a fundo de um texto assim essencial para a cidadania no Brasil, que é o artigo 5º da Constituição Federal. A nossa fonte aqui é o próprio texto da Constituição, né? Vamos focar nos direitos e garantias fundamentais. Isso aí. A ideia é tentar entender mesmo o alcance desses direitos. São muitos, né? Desde aquela igualdade básica até, sei lá, umas proteções legais bem complexas. Uhum. E como que isso afeta a gente no dia a dia? O que significa pra valer? É um artigo enorme, a gente sabe, mas olha, é fundamental. Sim. É só pensar, por exemplo, na proteção da nossa casa, né? A inviolabilidade do lar. Ou a liberdade de expressão, o direito de ir e vir. E também aquelas garantias que a gente tem se um dia precisar lidar com a justiça, né? Vamos tentar desvendar um pouco esses conceitos hoje. Exato. E, olha, tudo começa com aquela afirmação super forte logo no início do artigo, o que a gente chama de caput, né? Ah, sim. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso já coloca a base de tudo. Garante direitos tipo vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E não só para brasileiros não, viu? Para estrangeiros residentes também. É o chão onde todo o resto se apoia. E logo nos primeiros incisos a gente já vê uns pontos assim cruciais. O primeiro, o inciso 1, fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, direto ao ponto. Uhum. E o segundo, o inciso 2, é um pilar, né, do Estado de Direito. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser por lei. Isso parece óbvio, mas na verdade protege a gente de ordens arbitrárias de qualquer coisa que não esteja na lei, certo? Sem dúvida nenhuma. É a regra do jogo. E o terceiro inciso, o terceiro, já vem na sequência proibindo tortura e qualquer tratamento desumano ou degradante. É interessante ver isso logo no começo, né? São proteções que respondem a um passado, e não só no Brasil, de muitos abusos de poder. Elas definem um limite bem claro. Olha, tem coisas que o Estado nem ninguém pode fazer. Ponto final. É, um limite bem claro mesmo. Agora, seguindo para as liberdades, a gente entra num terreno que, nossa, gera muita discussão hoje em dia. O inciso 4º garante a livre manifestação do pensamento, mas proíbe o anonimato. Como é que isso funciona na prática, ainda mais hoje com a internet, onde o anonimato parece tão fácil, né? Essa é a grande questão do nosso tempo, né? A Constituição tentou achar um equilíbrio. Liberdade, sim, mas com responsabilidade. A ideia por trás de proibir o anonimato é essa. Quem fala tem que se responsabilizar pelo que diz. Mas, claro, aplicar isso no mundo online... Com perfil fake, VPN... Exatamente. É um desafio gigantesco. E o inciso V, que garante o direito de resposta e indenização por danos, também depende de conseguir identificar quem ofendeu, né? É um equilíbrio super delicado e que está sempre sendo testado. Entendi. E tem também a liberdade de crença, né? O inciso 6 fala que é inviolável, protege os cultos, os locais religiosos. Uhum. Mas tem um limite curioso ali no inciso 8. Ninguém pode deixar de cumprir uma obrigação legal por causa da crença, a não ser que cumpra uma alternativa que a lei preveja. Como é que isso funciona? Olha, um exemplo clássico é o serviço militar obrigatório. Ah, sim. Alguém pode alegar que a religião não permite pegar em armas, a chamada objeção de consciência. A Constituição permite isso, mas a pessoa tem que cumprir uma prestação alternativa, geralmente um serviço civil, sabe? É uma forma de respeitar a crença sem criar uma isenção total das obrigações que são de todos. Faz sentido, um equilíbrio. E o artigo 5º protege mais coisas, né? A liberdade de expressão intelectual, artística, científica, no inciso 9º, sem precisar de censura ou licença prévia. Sim, fundamental. E também nossa privacidade, vida privada, honra, imagem, no inciso 10. E recentemente até incluíram a proteção de dados pessoais, inclusive os digitais, né? No inciso 129. Isso parece uma atualização super importante. Essencial, né? Essa inclusão da proteção de dados digitais mostra a Constituição tentando correr atrás das mudanças do mundo. E aí surge outra tensão interessante entre o acesso à informação, que o inciso 14 protege ao garantir o sigilo da fonte profissional. Certo. Para o jornalismo, por exemplo. Exato. E do outro lado, a proteção da privacidade dos dados.
como que a gente garante transparência e acesso à informação sem expor demais a vida das pessoas. É um debate que não acaba. Com certeza. Agora, saindo um pouco dessas liberdades mais, digamos, de pensamento e indo para algo mais concreto. A nossa casa. O inciso 11 é famoso. A casa é asilo inviolável. Ninguém entra sem permissão, a não ser em flagrante, desastre, para socorrer alguém, ou de dia com ordem do juiz. Isso parece bem direto, uma proteção forte para a nossa privacidade. É uma garantia muito forte. Define, assim, de forma bem clara, as situações super excepcionais em que o espaço privado pode ser, digamos, invadido pela autoridade pública. É uma proteção da intimidade mesmo. Mas e a propriedade em si? O direito de ter coisas. O inciso 22 garante o direito de propriedade, ok. Mas logo depois, o 23 diz que a propriedade tem que atender à sua função social. O que é exatamente? Quer dizer que eu não posso fazer o que eu bem entender com o que é meu. Olha, esse é um dos conceitos mais importantes e, talvez, mais debatidos do artigo 5º. Função social. Significa que o direito de propriedade não é absoluto. Ele existe, claro, você tem o direito de ter, usar, vender seus bens. Mas esse uso tem que levar em conta o bem-estar da coletividade e as leis. Como assim? Pensa, por exemplo, num terreno enorme, vazio no meio da cidade, que não é usado para nada, só para especulação, enquanto falta moradia. Ou uma fazenda que não respeita a lei ambiental, lei trabalhista. A ideia da função social é essa. A propriedade tem que ser usada de uma forma que seja, de alguma maneira, produtiva ou, pelo menos, não prejudicial à sociedade e ao meio ambiente. É uma tentativa de harmonizar o interesse individual do dono com o interesse de todo mundo. Entendi. Não é um direito ilimitado. Não mesmo. E é por isso também que a desapropriação é permitida, né? O inciso 24 fala disso. Se for por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, o governo pode desapropriar. Mas tem que indenizar. Exatamente. E a indenização tem que ser justa, prévia e em dinheiro como regra geral. E tem até o inciso 25, que em caso de perigo público iminente, o Estado pode usar propriedade particular, tipo requisitar um galpão, mas aí indeniza depois se tiver dano. Entendi. É um balanço constante entre o direito do indivíduo e a necessidade da coletividade. Isso também aparece nos direitos de se mover e se organizar, né? Com certeza. O inciso 15 garante a livre locomoção, a gente poder ir e vir dentro do país em tempo de paz. E os incisos 16 e 17, que são super importantes para a democracia. O direito de reunião pacífica, sem armas, avisando antes a autoridade. Sim, mas sem precisar pedir permissão, só avisar. E desde que não frustre outra reunião marcada para o mesmo local, né? Certo. E a liberdade de associação para fins lícitos, no 17, com a proibição só daquelas de caráter paramilitar. Exato. E o Estado não pode se meter muito nisso, né? O inciso 18 diz que criar associação ou cooperativa não depende de autorização do governo. Ah, isso é importante. Muito. E o 19 completa. Elas só podem ser dissolvidas compulsoriamente ou ter as atividades suspensas por decisão judicial. Ou seja, não é uma canetada do governo que fecha uma associação. Entendi. E ninguém é obrigado a se associar ou continuar associado, né? O inciso 20. Isso. São garantias contra a interferência arbitrária do Estado na forma como a sociedade civil se organiza. Pense em sindicatos, ONGs, associações de bairro, partidos políticos. Tudo isso depende dessa liberdade para existir e para que as pessoas possam se juntar para defender seus interesses, participar do debate. É a base da organização social fora do Estado. Total. Agora, vamos para uma parte que talvez seja mais complexa, mas absolutamente vital. As garantias que a gente tem quando entra em contato com o sistema de justiça, seja na área civil ou criminal. O que exatamente é o tal do devido processo legal que o inciso LIV menciona? Soa importante. E é muito importante. Pense no devido processo legal como um conjunto de regras, um manual de instruções que o Estado tem que seguir antes de poder tirar a liberdade ou os bens de alguém.
É tipo o fair play obrigatório para o Estado. Inclui um monte de coisa. O direito de ser ouvido, de se defender. O contraditório e a ampla defesa, do inciso LV? Exatamente. Ter um julgamento justo por um juiz que seja imparcial, não poder usar provas conseguidas de forma ilegal contra você, que é o inciso LV6, é uma grande proteção contra decisões apressadas, arbitrárias ou simplesmente injustas. E dentro desse pacote tem a famosa presunção de inocência, né? Inciso LVI. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso sempre gera muita polêmica, principalmente sobre quando alguém pode ser preso antes do fim do processo. Sim, é um dos princípios mais debatidos, sem dúvida. Trânsito em julgado quer dizer que não cabe mais nenhum recurso da decisão final. A presunção de inocência significa que a regra geral é a liberdade. A culpa tem que ser provada e provada de forma definitiva. Mas a própria Constituição e as leis admitem exceções. A prisão pode acontecer antes do trânsito em julgado em algumas situações específicas. A mais óbvia é a prisão em flagrante, né? Inciso LXI. E também tem a prisão preventiva ou temporária. Mas essas só podem ser decretadas por um juiz com uma ordem escrita e fundamentada e só se estiverem presentes os requisitos que a lei exige. Ah, entendi. Não é automático. De jeito nenhum. O grande debate é justamente como equilibrar essa presunção de inocência, que é a regra, com a necessidade, em alguns casos, de garantir a ordem pública, a investigação ou a aplicação da lei penal. É um equilíbrio tenso. E a pessoa que é presa, ela tem direitos, ali na hora também, né? Tipo, ser informada dos seus direitos, incluindo de ficar calada. Sim. Chamar a família, um advogado. Inciso LXV. Exatamente. São os chamados direitos do preso, ou direitos de quem é preso. Visam evitar abusos naquele momento crítico da prisão e durante a custódia. Inclui também saber quem foi que o prendeu ou interrogou, inciso LX4, e a prisão tem que ser comunicada imediatamente para o juiz e para a família da pessoa, ou para quem ela indicar, inciso LX2. E se a prisão for ilegal? Aí o inciso LXV, é claro, ela tem que ser relaxada imediatamente pela autoridade judiciária. São salvaguardas importantes contra prisões arbitrárias. E para garantir esses direitos na prática, se eles forem ameaçados, existem aquelas ferramentas que o texto menciona, tipo habeas corpus, mandado de segurança. O que são exatamente? São os famosos remédios constitucionais. São ações, são instrumentos que o cidadão pode usar para se defender ou para garantir um direito que está sendo violado ou ameaçado. O habeas corpus, lá no inciso LXV, é talvez o mais conhecido. Ele serve para proteger a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, contra uma prisão ou ameaça de prisão ilegal ou abusiva. Certo. E o mandado de segurança? Inciso LXI. O mandato de segurança é para proteger outros direitos, que a gente chama de líquidos e certos, que não sejam protegidos pelo habeas corpus ou pelo habeas data. É quando você tem um direito claro, evidente, que está sendo violado por uma autoridade. E o habeas data? Incisos L72. Esse garante o direito da pessoa de acessar informações sobre ela mesma que estejam em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E também serve para retificar esses dados se estiverem errados. Ah, para corrigir a informação errada sobre mim em um cadastro do governo, por exemplo? Exatamente. E ainda tem a ação popular, no inciso L73, que qualquer cidadão pode usar para anular um ato que seja lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente. É uma ferramenta de controle social. Nossa, são vários mecanismos mesmo. E na parte penal especificamente, também tem regras bem claras, né? Como aquela de que não existe crime sem lei anterior que o defina. Inciso 39. Sim, o princípio da legalidade. Essencial. Nem pena sem que a lei já prevesse antes, e o inciso 40, que a lei penal não pode retroagir a não ser que seja para beneficiar o réu. E a Constituição também proíbe certos tipos de pena, né? O inciso 47 é bem explícito.
Nada de pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Exato, nem pena de caráter perpétuo, nem trabalhos forçados, nem banimento, nem penas cruéis. Isso define um padrão de humanidade para as penas. Com certeza, são princípios fundamentais do direito penal moderno. Legalidade, anterioridade da lei penal e humanidade das penas. Mostram que o poder de punir do Estado tem limites muito claros, não pode ser cruel nem arbitrário. E a própria Constituição já define alguns crimes como especialmente graves, né? O racismo, no inciso X42, é inafiançável e imprescritível, ou seja, não tem fiança e pode ser punido a qualquer tempo. E os hediondos? Tortura, tráfico, terrorismo e os definidos como hediondos pela lei no inciso X43 também são inafiançáveis e não podem receber graça ou anistia. A Constituição quis deixar claro o repúdio a essas condutas. E o artigo 5º também se preocupa com o acesso a todos esses direitos, principalmente para quem não tem grana para pagar um advogado, por exemplo. Sim, e isso é absolutamente crucial para que a igualdade não fique só no papel, né? O inciso 74 é um dos mais importantes nesse sentido. Garante assistência jurídica integral e gratuita para quem comprovar que não tem recursos. A Defensoria Pública existe por causa disso. A Defensoria. Exatamente. E tem mais. O inciso 76 fala da gratuidade do registro de nascimento e da certidão de óbito para os reconhecidamente pobres. E o inciso 34 garante a todos o direito de petição aos poderes públicos e de obter certidões sem pagar taxa para poder defender direitos. São mecanismos para tentar diminuir a barreira econômica no acesso à justiça e aos documentos básicos da cidadania. E tem aquela questão do tempo, né? Que a justiça no Brasil, infelizmente, é famosa por ser lenta. O inciso 78 fala em razoável duração do processo. Isso foi uma resposta direta a esse problema. Com certeza absoluta. Esse inciso foi incluído depois por uma emenda constitucional, justamente para tentar combater a lentidão excessiva dos processos, tanto na justiça quanto na administração pública. Porque, na prática, um processo que demora demais pode acabar sendo uma negação do próprio direito, né? Garantir uma resposta em tempo razoável também faz parte do acesso à justiça. Totalmente. E, para a gente fechando, como é que a Constituição garante que essa lista enorme de direitos não fique só, sei lá, como uma bela intenção no papel? Como ela garante que isso vale para valer? Aí entram os parágrafos finais do artigo 5º, que são super importantes. O parágrafo 1º é direto e reto, as normas que definem direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que esses direitos não dependem de uma outra lei ser criada depois para começar a valer. Eles já valem por si só, diretamente da Constituição. Você pode ir na Justiça e exigir o cumprimento deles com base no próprio artigo 5º. É uma ferramenta muito poderosa para a cidadania. Entendi. E essa lista do artigo 5º com todos esses incisos, é tudo que existe de direito fundamental ou pode ter mais? Não é tudo, não. O parágrafo 2º deixa isso claro. Ele diz que os direitos e garantias que estão escritos na Constituição não excluem outros que venham dos princípios que a própria Constituição adota, ou de tratados internacionais que o Brasil tenha assinado. É uma porta aberta para reconhecer outros direitos. Interessante. E esses tratados internacionais? Tem um ponto importante aí. O parágrafo 3º diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados no Congresso com quórum especial, 3/5 dos votos em 2 turnos, nas 2 casas, igualzinho a uma emenda constitucional, eles vão ter o mesmo valor de emenda constitucional. Uau, isso dá uma força enorme para eles. Muita força. E, por fim, o parágrafo 4º mostra a integração do Brasil com a justiça internacional, ao dizer que o país se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Isso conecta o Brasil a esse sistema global de proteção dos direitos humanos. Ufa, foi uma viagem em tanto, hein? Mergulhar nesse artigo 5º, a sensação que fica é que ele é realmente a espinha dorsal dos nossos direitos, né? Como cidadãos, como pessoas aqui no Brasil. Com certeza. Se a gente fosse tentar resumir a ideia central, talvez seja a de que existe uma estrutura jurídica muito detalhada no Brasil, pensada para proteger a nossa dignidade, nossa liberdade, a igualdade, a propriedade.
e para colocar limites no poder do Estado, e também estabelecer as bases para a gente conviver em sociedade. Seria isso? Seria uma ótima forma de resumir, sim. É como se fosse o grande manual da cidadania, definindo os limites do poder, as garantias que nós temos e as possibilidades da nossa vida em conjunto. E conhecer esse manual, conhecer esses direitos, é o primeiro passo, né? Para poder exercê-los e para poder cobrar que eles sejam respeitados. Claro que o desafio permanente, o grande desafio, é fazer com que esse manual, essa garantia que está no papel, se transforme em realidade para todo mundo, sem exceção, no país inteiro. Exatamente. O desafio de tirar do papel e trazer para a vida real. E fica aqui talvez uma reflexão para quem nos ouve, pensando em toda essa variedade de direitos e garantias que a gente conversou hoje, desde a liberdade de se expressar até a proteção contra prisões ilegais, passando pela propriedade, pela reunião. Qual desses direitos parece enfrentar os maiores desafios, os maiores obstáculos para ser plenamente realizado na prática, no dia a dia do Brasil hoje? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.